Está no ar mais uma edição do programa Na Quadra com as Estrelas, o programa que conta a real história do basquetebol angolano e dos seus intervenientes. Hoje tenho aqui no estúdio uma das grandes estrelas do basquetebol nacional feminino. Para a vossa atenção, Manuela de Oliveira, a grande capitã e poste principal da seleção angolana dos anos 80. Como está, Manuela? Eu estou bem, obrigada pelo convite. Eu é que agradeço, é de facto um prazer, inigualável honra tê-lo aqui neste programa. Manuela, para começar, quem é Manuela de Oliveira? Eu sou uma cidadã angolana. O meu nome completo é Manuela da Conceição Escolástica de Oliveira. Natural do Ambo. Vou dizer, sou do Ambo porque nasci no Ambo. Meu pai na altura tinha sido transferido para o Ambo e acabei nascendo lá, mas não deixo de ser do Ambo, só que pronto, as minhas raízes são pessoas daqui de Luanda, a terra até que eu comecei a conhecer com o basquetebol e que hoje não me importaria de trabalhar, não de trabalhar. Manuela, já que falou, começou a jogar ou a praticar a modalidade no Ambo, em que ano foi? Quando é que começou, na verdade, a jogar basquetebol? Não, eu não comecei no Ambo. Comecei a ir ao Ambo com o desporto. Porque eu saí do Ambo com 2 anos. Tá e bem. Depois, a primeira vez que eu retornei ao Ambo foi numa equipe, já como jogadora. Que reconheci o Ambo depois já dos meus 14, 15. Muito bem. Eu comecei a jogar em 76. 76. Num projeto de resgate, em que havia necessidade de resgatar a modalidade, porque entretanto eles jogaram acho que ainda até 74, depois com as guerras, a independência, e então o professor Vitorino Cunha na altura quis que fizesse recrudescer a modalidade. Muito bem. E então criou-se vários grupos, daquele grupo das jogadoras. Eu na altura era aluna da escola comercial e fui convidada pela Yayula, que nós chamávamos, que é a Yolanda Bessa. Portanto, todas elas criaram um grupo de pessoas amigas. Portanto, treinamos das escolas e depois houve um torneio, acho que se chamou Mizangala. Então, desse torneio, depois é que se elegeram elementos para a seleção e que fizemos digressão. Portanto, isto era feminino e masculino. Fizemos digressão por várias províncias do país e depois disso surgiu a primeira, portanto, na Angola independente, a primeira seleção nacional. Muito bem, muito bem. Portanto, foi aí que eu comecei a jogar. E lembra-se dos clubes que representou a nível nacional? Portanto, depois dessa digressão por Angola, nós fomos ao Kwanza Sul, fomos a Malães, fomos ao Lubango. Criou-se então a seleção e esta seleção fomos de igual forma redistribuídas pelos clubes. E coube-me o Benfica na altura. Portanto, eu fui retirada desta seleção, sim, para o Benfica de Luanda. Foi aí onde eu depois continuei como um atleta do clube no Benfica. Mas depois passa para o Petro? Benfica, depois do Benfica. Eu fui para o INEF, porque, portanto, eu era aluna da escola comercial, depois penso que por influência do desporto fui fazer educação física. No INEF, nós criámos uma equipa de basquetebol. Houve também uma equipa de handebol, mas nós criámos a equipa de basquetebol e participámos na competição, na competição local. Sim, fomos campeões. Como chamava esta equipa da altura? Era a equipa mesmo do INEF, era a equipa de basquetebol do INEF. Jogámos. Mas tem que ano, desculpa? Creio que, portanto, eu entrei para o INEF em 82. Acho que foi aí em 83, 84, creio. As datas já não posso precisar muito bem. Depois a equipa acabou e nós fomos para o Petro. Petro Atlético lá. E na altura teve acho que já havia fusão, porque o Benfica
fundiram com o Atlético e ficou o Petro Atlético. Exatamente. E foi assim que depois nós regressamos para... Já era Petro Atlético, então joguei no Petro até acabar a minha carreira. E recorda-se em que ano terminou a carreira? Muito cedo, 87, sim. 87. Deixei de jogar em 87 porque eu, entretanto, comecei a faculdade em 83 e depois eu comecei a ver os exames. A competição era nas férias, onde havia os exames. Nos primeiros anos ainda faltavam os exames para ir jogar, mas chegou uma altura que a pessoa tive que decidir. E por outro lado, já não conseguia treinar devidamente, então não achava correto, quer dizer, eu não treinar e jogar. E acho que treinavam, jogavam menos que eu. E depois começou mesmo a haver alguma incompatibilidade, e então preferi continuar os estudos. Muito bem. Recorda-se quando representou a seleção angolana pela primeira vez, a Manuela? A seleção angolana, nossa primeira competição foi em Dakar, acho que em 1981. Fomos participar dos Jogos da África Central. África Central. E conseguimos o nosso terceiro lugar. Terceiro lugar, pois. E que recordações tem dessa altura? Deste torneio, de facto, foram recordações interessantes, e a melhor recordação foi mesmo o jogo que permitiu que tivéssemos esse lugar. Porque na altura até o treinador, penso que pela pressão do jogo, que estava um jogo tão difícil que era Angola e Senegal, Angola-Senegal. E nós, depois de uma determinada altura, juntámos-nos, definimos uma estratégia entre nós e que resultou e conseguimos ganhar o jogo. Olha, foi isso até para demonstrar a união que existia na equipa. Nós éramos, conforme é mesmo criada a seleção, de jogadoras de vários clubes, mas nós na seleção não havia aquelas rivalidades do clube. Quando fosse campeonato nacional, sim senhor, aquela rivalidade que no nosso clube era essa, aquelas são do outro clube. Exatamente. Mas na seleção nós éramos equipa de Angola e não havia essas diferenças por sermos de outros clubes. E a prova disso é que até hoje aquele nosso grupo encontramos às vezes, damos-nos lindamente, sim. Manteve-se mesmo aquela relação como equipe. Mas este foi os Jogos da África Central, não foi a Afrobasket? Não, foi a Afrobasket. Foi o primeiro africano em que a Angola participou. O Afrobasket, o primeiro foi cá. Quando foi cá em Luanda. Em Luanda, E lembra-se quantos Afrobasket participou desta... Eu, Afrobasket, acho que só participei em 2, creio. Lembro que participamos em Moçambique. Participamos aqui, já não sei mais. E nestas participações, Manuela, lembra-se de facto quem é o adversário que apresentava mais dificuldades? Digo a nível internacional, primeiramente, depois se calhar pode ser mesmo a nível nacional. A nível internacional, penso que a RDC. E tem alguma jogadora em particular? Anguia. Aposte. Era uma aposte que tinha que estar ali bem atenta, porque ela era muito mais alta que eu. Eu aqui dava-me o luxo de ser atleta mais alto. E ao lado dela eu dava-lhes no ombro, abaixo do ombro. Fala sério. Sim, eu era não muito conseguia. Alta, grande. Ela era muito pulsante. alta e grande, sim. Eu tinha que me posicionar assim de lado para poder ver o jogo, porque eu atrás dela não via nada. Não via nada? Sim. E então, sim, aquilo teve mesmo era que ser complicado jogar diante da Anguia. Bom bloqueio e posicionamento em campo, porque senão ela... Porque para saltar era complicado, só mesmo com bloqueio. Com bloqueio, sim. E os seus colegas ajudavam nas compensações e tudo mais? Sim, nós tínhamos, por acaso, uma boa entreajuda e que se fosse preciso puxar uma colega para cobrir uma área que tivesse aberta, a gente puxava e elas tinham a Tipoação, que também era uma lançadora extrema. É uma excelente jogadora. Extremo. Ela era extremo, fazia também base. E ela lançava, naquela altura não havia 6 metros. A distância, pois. E ela lançava de fora, que era uma beleza. Se fossem triplos, seria muita porrada já na altura. Sim. Então a nossa entreajuda fazia mesmo parar aquela equipa, mas porque sim. Mas eram jogadoras de facto. Então, Anguia. Sim, Anguia foi uma jogadora que deu muito trabalho. Mas era boa tecnicamente ou só era estatura? Penso que como ela era muito grande e assim pesada, limitava-lhe um bocado. Mas para aqueles movimentos ali embaixo... Era chamado na killing zone. Fazia bem o papel. Acho que fazia bem o papel dela, sim.
E já agora, a nível nacional havia, ou nem por isso? A nível das postes? Nacional, penso Não. que era mais fácil. Era Miss Queen. Muito mais fácil, Era a sim, rainha na porque altura, não havia ninguém. havia... A Major era da minha equipa, que era Sim, a jogadora também mais alta. exatamente. A Tuninha era do meio Tudo de agosto, era também mais dava agora. assim um trabalho. Exatamente. A Manu, depois apareceu a Manu, Ah, mandou. mas... A a Toninha Manu, Antônia da Cruz? a Tun- Antônia da Cruz? Antônia Cruz, sim. Sim, A Antônia que era de Cruz, 1 sim. de agosto, sim. De agosto, sim. E lembra-se do pior momento da sua carreira, Manuela? Foi quando nós num estágio em Roma. Em Roma, pois. Olha, em Roma também foi um estágio que valeu a pena. Ok. Havia ali uma jovenzinha que era um poste, acho que 2,6 m ou 2,7 m, que parecia, que nós na fotografia ela parecia estar em cima de um estrado. Oh. Que era uma jovenzinha, mas muito alta aquela menina. Muito alta. E treinamos, aquilo foi um estágio do mês. Do mês, pois. Que depois íamos para o campeonato africano, Africano. que acabou sendo adiado e mais uns tantos meses, ou um ano, não me lembro. Sim. E que depois de tanto treino, que nós ali fazíamos treino 3 vezes ao dia. Ok. Havia um treino às 5 da manhã, outro treino às 9 e outro treino no fim da tarde. E depois de tanta preparação que nós notávamos os resultados, porque nós as postes, e aquilo era uma guerra ali para conseguir granjear o lugar, que Exatamente. nós as postes quase que fazíamos os tempos dos extremos. Aquele tempo ali na Itália foi espetacular. Espetacular. E depois desse trabalho todo, numa manhã de um jogo de teste, eu consegui lesionar um tornozelo. Foi a maior tristeza que eu já vivi do tempo que pratiquei. Sim. Imagino o quanto tenha sido mal para si. Mas fiquei aquele jogo sem jogar. Ok. Depois um médico lá conseguiu uma imobilização com strapping. Ok. O Romero, na altura o treinador era o Romero, disse: você tem que jogar. Opa. Eu não sabia como é que ia jogar assim. Pois, mas doido. olha, aqueci. Acho que a pessoa quando também quer Exatamente. conseguir jogar. E conseguimos 2 empates com essa equipa. Muito bom. Sim. Mas essa equipa, na altura, era italiana? Era a equipa italiana. Okay. E era uma equipa italiana e deste estágio até eles incitaram contactos para mim e para a Joana. Isso ficamos a saber muito tempo depois. Ok. Que eles queriam que nós ficássemos lá e fôssemos a integradas. Sim. Na altura era a Manuela e quem? E a Joana. E a Joana. E a Joana Adriana. A Joana Adriana. Mas éramos mulheres, não havia ainda aquela cultura de jogar fora isso, então eles nem nos disseram nada. Não, eles nem nos disseram nada. Eles logo ali disseram não e nem nunca nos disseram. Nós soubemos já cá, muito tempo depois, porque já em conversa com as pessoas que estavam lá, mais ligadas até à embaixada, porque tivemos um apoio muito grande dos funcionários da embaixada. E aqui depois é que nos apercebemos que afinal eles queriam que nós jogássemos lá e acabamos não jogando. Ok. Muito bem, muito bem. Manuela, nós vamos só para um pequeno intervalo e já voltamos. Podes certamente continuar com essa conversa. Ok. Caros telespectadores, essa é a conversa com Manuela Escolástica. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Obrigado. Pois é. Estamos de volta, é a segunda parte do nosso programa, é aqui a conversa interessante com Manuela de Oliveira. Manuela, falava então da preparação que teve na Itália, não é? Que havia de facto uma aposta, uma jogadora nova que causava-lhe alguma dificuldade, infelizmente teve também aquela lesão, mas pode superar, não é? Pode superar e correu no final do dia, tudo bem, não é? Não, depois consegui fazer os 2 jogos seguintes. Conseguimos empatar os jogos. Depois viemos, regressamos e depois fomos para o Campeonato Africano. Mas pronto, foi uma lesão que demorou algum tempo, que tinha sempre recrudescências, até que, numa determinada altura, um médico, ortopedista, teve que mandar-me parar um mês. Eu nem à escola ia. Relutei ainda no princípio, mas ele depois disse: isso fica à sua responsabilidade. Se quiser jogar, vai ter que parar. Fiquei mesmo parar um mês. E hoje, portanto, foi uma boa lição, porque eu nunca mais torci o pé.
Jogava, claro, com ligadura para imobilizar, mas nunca mais tive assim lesões de maior. E hoje até sempre uma referência, que Muito hoje bem. profissionalmente, quando aparecem essas lesões, sim, orientar as pessoas que é Como preciso uma fazer? reabilitação de facto, porque senão a tibiotársicas não mal reabilitada é uma lesão para Dá sempre. problemas. É uma Quem era lesão o para treinador sempre. na altura? Era o Romero, O Vladimir Romero. Vladimir Romero. Pois. Nós começamos com o Vladimir Romero, depois, depois ele foi substituído pelo Tonecas. Tonecas, Sim. Tonecas, Tonecas. Até a minha desistência, acho que ainda Tonecas. continuava o Tonecas sim como Mas treinador. voltando para 83 foi quando depois Angola conseguiu subir ao pódio nesses Jogos Africanos. Sim, africanos. E depois acho que nunca mais conseguimos nenhum lugar. Temos lugar com um pódio, né? Exatamente. Não. Só agora, já com na nova A nova geração, é que geração. conseguimos outros Que lugares. recordações Mas tem? depois houve também uma quebra muito grande na Muito nossa grande. equipa, porque a Didi foi a primeira que Saiu. deixou a Sim. equipa, porque ela foi estudar em Portugal. Sim, sim. Depois eu deixei. E então, depois acabou o Petro como Como equipa. equipa. E então a seleção perdeu. Ok. Perdeu, pronto, penso que A essência, as, não é? as pedras basilares Basilares, e sim. começamos a ter Alguma dificuldade. dificuldade, né, em manter-nos na competição. Sim. A competição feminina sempre esteve posta, creio, em segundo plano. Não havia escolas Formação. de formação. E pronto. O como- Petro era a equipa que mais jogadoras dava para a seleção. Seleção. A partir do momento que a equipa ficou que deixou de participar mesmo nas Exatamente. competições, porque eles acabaram com a equipa de sempre. Acabaram aquela equipa, começaram com uma equipa mais nova, mas que sem Não o conseguiu cruzamento vingar. das mais antigas. Não, até não foi bem assim. Eles tiraram as mais antigas e deixaram as novas. As novas, Portanto, eu penso que uma equipa nova Sim. não pode, nunca tem a experiência de pessoas com mais Tem idade. que ter a integração, Sim, passar tem que haver testemunhas, uma equipa mais integração adulta. gradual para Exatamente. passar experiências, Sim, para sim, mesmo sim. fortalecimento da equipa. Sim, E depois, com a baixa prestação dessa Essa equipa, equipa. a direção acabou por retirar Acabou a de equipe, extinguir sim, a do basquete equipa feminina. E até hoje Petra não tem basquete feminino. Ninguém, Sim, nenhuma sim, não direção tem. consegue reaver Reaver a equipa a equipa feminina. Aquela equipa depois, acho que elas todas passaram para o Sporting. creio. Sim. Ok. E já agora falou nesta situação. Sei que há um tempo atrás também experimentou o dirigismo desportivo. Eu sei que foi presidente de direção do Sport Aviação do ASA, certo? Não. Eu, no basquetebol, Sim. sempre participei, não só como jogadora. Agora, sim. Nós, portanto, na altura, já depois de estar no INEF, nós é que fazíamos as mesas, o Gina, o Major, fomos das primeiras pessoas a fazer, que cobríamos aquela parte, nós apitávamos, porque nós éramos Sim. do INEF e então tínhamos Sim. formação para isso. Fui vice-presidente para o feminino, na Federação de Na Basquete. Federação de E Basquete. coincidiu com a minha ida para Portugal para fazer o mestrado, na altura de Educação Ok. Física, sim. Para- E então foi quando eu fui fazer a formação e, portanto, a nível da federação, nunca mais estive integrada em equipas no dirigismo desportivo, não. Não. Olhando para o atual estado da modalidade, comparando com o seu tempo, o que é que acha que, na verdade, tem de melhorar? Reconheço que, para o feminino, penso que a grande preocupação foi sempre ter poucas equipas aqui. Eram 4 equipas que competiam e penso que 4 equipas não dá a capacidade suficiente para depois nos fazermos representar. Sim. Houve até uma altura em que o campeonato era unificado com os júniores e jogávamos com os júniores e com as femininas para dar maior rotatividade. Mas depois também acabaram com esse tipo de competição e ficou só as equipas femininas. Atualmente há um grupo que eu considero aceitável Sim, e que penso que se tomarem as medidas
certas, manutenção da continuidade. Sim, Penso que conseguimos ainda, mas já conseguimos 2 títulos, mas penso que tem que haver um trabalho ainda, trabalho árduo a se fazer. Trabalho árduo Sim, para... e agora falando, pronto, a Manuela foi durante muito tempo a capitã da seleção. Como é que era para se gerir as questões do balneário? Sabemos que o basquetebol é um jogo quente, mas que exige muita concentração. Como é que era? Penso que, e é engraçado que eu fui, desde que fui para a seleção, fui sempre a capitã. Até eu sair, fui sempre a capitã. Penso que, e das mais novas, porque eu era das mais novas. Sim, e penso que nunca houve assim dificuldade, porque nós conversávamos, respeitávamos as mais velhas que em muitas coisas também nos corrigiam, mas eu era a pessoa que, não sei se era pela posição que eu ocupava em campo, mas que penso que fruto também da formação das próprias jogadoras. Podia haver ali, porque quando há um grupo sempre há rixas, mas nós conseguíamos resolver os problemas, havia a responsabilidade do cumprimento dos horários, as horas de repouso, e penso que os resultados são fruto da nossa disciplina como atletas. E eu lembro-me que o treino começava às 5, por exemplo, saía da escola, porque às vezes tinha aulas à tarde, e eu chegava às 4 e das 4 às 5 eu fazia treino sozinha, que era potenciar os meus movimentos ali. Às vezes o próprio treinador vinha, ajudava, mas eu porque sentia a necessidade de melhorar. Isso depende muito da predisposição, da responsabilidade que as pessoas têm para com o trabalho que estão a fazer. E posso aqui citar, por exemplo, o caso da Manu, que eu achava que era uma jogadora com um potencial físico muito grande, mas que pouco dedicada à causa, porque mesmo nas seleções, os turnecas, antes do treino tinha que ficar ali com a Manu a conversar, a incentivar, e que não acontecia com mais nenhuma jogadora. Então, isso penso que os incentivos, a própria força de vontade, o compromisso com a causa, penso que ajuda muito na nossa capacidade, no desempenho nas atividades desportivas e em tudo, é como em tudo. Basquetebol, se a pessoa tem, portanto, não éramos, nós no fundo éramos profissionais, porque estudávamos e isso, mas o tipo de competição, de prestação que a gente dava, era tanto tempo que eu penso que poderia ser considerado assim. Já agora, Manuela, não gostava muito. Na altura, falou do entrosamento no campo. Qual é o movimento característico da Manuela em campo que, quando estivesse com a bola e o fizesse, resultava sempre em ponto, a favor do Petro de Luanda ou da seleção? Pronto, eu era poste alto, eu jogava poste alto e poste baixo, ou fazia extremo poste. Então, perdão, era alto e extremo. Eu fazia poste alto e poste baixo. Portanto, o poste alto joga ali na cabeça do garrafão. Naquele zona. E o poste baixo é na posição 5. Às vezes ficava extremo poste, que é aquela intermédia, mas jogava mais a poste baixo ou poste alto, dependendo do adversário. E então, ali como poste baixo, era bloquear o extremo poste, às vezes subia para bloquear o extremo, para aproveitar a linha do fundo e entrar. Ou, se ela não conseguisse, eu rolava e recebia a bola e lançava. Portanto, a minha área de intervenção era mesmo aquela zona ali embaixo, na tabela. E na parte defensivamente, bloquear e ganhar os ressaltos. Porque eu fui várias vezes melhor ressaltadora também, recebi várias taças. Mesmo com agulha. Sim, porque nós interiorizávamos os princípios de treinamento e nós tínhamos que bloquear. E notava-se mesmo, quer dizer, a área fechada. Exatamente. E que é uma área hoje que pouco se faz. E os jogos ganham-se ganhando a primeira bola. Portanto, nós temos que bloquear, ter a bola em nosso poder, para depois arrancarmos para o contra-ataque. E se for na nossa zona de ataque, ou lançamos nós se tivermos possibilidade, se não, fazemos sair a bola, ou retorno no ataque, ou quem lança bem de fora, lança. Portanto, essas foram as nossas armas. Tá bem. E como extremo poste, como poste alto. E como poste alto, foi mesmo o nosso cruzamento que nos fez ganhar aquele terceiro lugar. Porque
eu ia, bloqueava a defensora da Didi, que a Didi era base. Era base, sim. Portanto, ela ficava sem defensor, ela arrancava, Arrancava. ou ela lançava, ou eu abria para o lado contrário e lançávamos. Foi Lançava. assim que nós ganhamos o jogo. Exatamente. E então, penso que... e muito trabalho, e foi preciso mesmo muito trabalho, porque eu comecei a treinar e essa dedicação portanto, fui automatizando os movimentos. Por isso que eu às vezes penso com alguma tristeza, que saí muito cedo. Porque eu quando saí, penso que foi na altura em que eu estava mais madura, Sim, o auge da tecnicamente, carreira, pois. e acabei Sim. deixando. Muito bem. Mas, Manuel, agora eu tenho aqui esta bola de basquetebol. Eu gostava de convidá-la para ir à quadra para fazer aquele movimento, aquele bloqueio, aquele pontinho. Se não se sentir rugada. Vamos lá. Vamos, então, Ok. para ir. Pois é, como puderam ver em casa, foi então o momento da quadra com Manuela de Oliveira. Vamos para um curto intervalo e já voltamos. Ok, estamos de volta. Para quem só agora nos está assistindo, é aqui a conversa interessante com Manuela de Oliveira, a grande poste e capitã da seleção angolana dos anos 80. Manuela, esteve a falar um pouco do jogo jogado entre os colegas. Diga-nos, por favor, na altura, falando do Petro, da seleção angolana, quem era a jogadora que havia aquela intrusão direta, aquela nós chamamos às vezes a química no jogo, que era só com um olhar, um toque, estava sempre ali a fazer aquelas incursões com a Manuela. Quem era essa colega? Olha, uma jogadora com quem nós tínhamos uma simbiose, eu penso que perfeita, era a Gina de Carvalho. Gina de Carvalho foi uma jogadora que iniciou no Petro, no Benfica já. Benfica. Iniciou no Benfica. Esteve na seleção por pouco tempo, mas era uma jogadora que tinha umas qualidades defensivas muito fortes. Só que ofensivamente tinha algumas debilidades. Okay. Então ela foi preterida muito cedo. Mas era uma jogadora com... Quem era, desculpa? A Gina de Carvalho. Ah, ok. Tá bem. Era jogadora com quem... Porque ela jogava base e às vezes fazia extremo. Havia uma relação muito forte. Que ela era muito boa passadora. E então todos aqueles movimentos que eu fazia de desmarcação. Ela tinha sempre aquela precisão nos passos e quase sempre resultava em 2 pontos. De outra jogadora foi a Didi, só que a Didi também depois foi estudar fora, e então com a Joana era mais nos contra-ataques, porque a Joana era rápida e então aquilo era um ressalto, passe e contra-ataque. Portanto, essas jogadoras é que era quase que natural já o enquadramento com ela. Vamos lá ver a surpresa que preparamos também para a Manuela. Vamos ver a VT. Eu conheci a Manuela no INEF. Nós fizemos o curso médio de Educação Física juntas. E foi também aí que começamos a jogar basquetebol juntas, no INEF e depois também no Petro Atlético. Ela não é uma pessoa de feitio muito fácil, mas é uma pessoa muito dedicada ao trabalho, quer no treino, quer depois também em termos profissionais como médica. É uma pessoa muito dedicada, é uma pessoa que trabalha muito. Tivemos bons e maus momentos, quer no treino, quer nas competições. No Petro Atlético tivemos muitas vitórias, mas também tivemos algumas derrotas. Na seleção nacional também tivemos os nossos bons e maus momentos, principalmente no campeonato de 83, que foi campeonato africano,
que foi realizado aqui em Angola. Foi um dos piores momentos, creio eu, que nós vivemos na seleção nacional. A mensagem que eu deixo para a Manuela é que, como todos nós, que ela continue a trabalhar os seus defeitos, as suas dificuldades e a melhorar as suas qualidades, porque é isto que nós temos para fazer aqui na vida. Uma ex-colega, não é? Como? É uma ex-colega da Manuela. Acho que sim. É isto não. Ela é do desporto, a gente sempre tem momentos em que trabalha junto, por isso não pode ser ex. Como jogadora, como jogadora, sim. Mas, Ex-praticante, quer dizer. Sim, ex-praticante. Ainda como atleta, na altura, como é que a Manuela conseguia dirimir essa questão? Basquetebol, família, depois sendo mulher na altura, os filhos, como é que até que ponto conseguia fazer essa gestão? Não, eu quando deixei de jogar não tinha família. Não tinha ainda as filhas? Okay. E quantas filhas tinha, Manuela? Tenho 3. Perdão, quantos filhos queria Tenho dizer? 3 filhas, 3 meninas, sim. Só tem meninas? Só. Só tenho meninas. Nenhuma das filhas seguiu a mãe, nenhuma praticou basquetebol? Não, elas até nem têm nada muito jeito, porque têm muito boas notas e a educação física, as notas são sempre as mais fracas. Então, penso que não conseguiram, eu às vezes até ainda ia domingo com elas, dar assim, ensinar e isso. A mais nova agora diz que eu gostaria de jogar, mas acho que já é muito tarde também para aprender. E então, foram meninas que sempre se dedicaram mais ao estudo. Penso que a educação física nas escolas tem muita importância. Muita importância. Porque eu sei que elas, muitas vezes, ficavam a conversar, porque os professores só tiravam os rapazes, porque só podiam fazer futebol. Muito futebol. E então, elas deixavam as meninas a conversar e ficavam com os rapazes. Mas vamos lá, Manuel, vamos só ver o que é. Alguém tem mais aí a dizer sobre... Se fosse perguntado o que representa a minha mãe na minha vida, eu diria que ela representa força, estabilidade e perseverança. Ela é alguém que defende muito confiantemente as opiniões que ela tem e eu acho que ela é uma grande inspiração para toda e qualquer mulher numa sociedade como a nossa. Ela é uma pessoa que não é desonesta e algo que eu vejo constantemente ela fazer é tentar incutir tais valores morais na nossa vida. A minha mãe é uma mulher temente a Deus e acho que isso é que faz dela uma grande mulher. Antes de tudo, dizer que ela é uma pessoa extremamente reservada e discreta. Mas dizer igualmente que ela é uma mulher muito batalhadora, tal como todas as mulheres, ou como uma boa parte da mulher angolana. Dizer que ela é um exemplo para nós jovens, que ela é uma mulher guerreira, que mesmo com as dificuldades do dia a dia, da vida, ela define um objetivo e tenta e vai à luta para conseguir alcançar esse objetivo que ela definiu. A minha mãe é uma âncora, é o meu porto seguro, mas por trás disso tudo existe uma pessoa doce, meiga, amiga e um bocado chorona. Mamãe, eu amo-te muito. Tu és... Eu não tenho palavras para descrever. São as filhas da Manuela, não é? Sim. Tem muito apreço pela mãe. Isso, quando é que foi? Como mulher, Manuela, como é que os seus pais na altura encaravam o facto da Manuela jogar basquetebol como menina? E sabia-se que pronto, era
Na altura, os pais, para as mulheres, especialmente, tinham que estar a ajudar a mãe com os trabalhos de casa. Como é que os seus pais viam este interesse ou a participação da Manuela na vida desportiva? Pois, começou por eu ter optado por fazer educação física e meu pai, contra a vontade do meu pai, porque ele dizia que esses cursos de bolas que não eram cursos que iam dar para o futuro, que as pessoas têm que estudar para depois terem condição de se sustentarem e que as bolas, ele achava que não era caminho para ninguém. Pronto, então foi assim. Depois que ele convenceu-se que de facto era aquilo que eu tinha escolhido, mas pronto, aceitou, mas nunca foi o que ele queria. Então assim que eu decidi começar a medicina, porque eu até ainda quis fazer educação física, licenciatura em educação física, mas depois pronto, optei por medicina e penso que aí ele ficou um bocado mais descansado, porque achava que a medicina era uma profissão para ele melhor e pronto, os problemas acabaram-se praticamente. Muito bem, muito sempre bem. que ele conseguisse, levava-nos, porque o meu pai sempre foi assim, preocupado com a nossa formação, com o nosso cuidado. E conseguia, muito bem. Vamos ver o que a outra surpresa que temos para a Manuela. Manuela, quando era criança, foi uma menina muito traquina, brincalhona, muito esperta, brincava tanto que até chegava a magoar os pés dela. Quando ela começou a jogar, foi porque recebeu-se uma carta dirigida ao pai. Carta essa vinda do senhor Mário Palma, e o pai consentiu. E ela foi treinando, foi fazendo lá a vida do jogo, até que chegou a capitã da equipe e daí adiante começou a estudar. Ela começou a estudar e hoje está a senhora doutora, que é amiga dos seus pacientes. E também houve uma altura que, cá já em Angola, ela tinha que fazer uma competição num país aqui da África, que eu não me lembro já aonde. Então, estavam todas antenosas que iriam ganhar o Petro, porque Manuela não vai, por qualquer motivo também que ela teve que ia lhe pedir de ir, mas de repente ela foi. Ficaram aflitas, cabisbaixas, porque a Manuela chegou, arrebentou a escala e ganharam o jogo. Isso aqui foi grande confusão nas nossas mentes. Não sei comentar. O que a mãe teve a dizer então sobre a Manuela. Porque a Manuela, ela é uma pessoa muito querida pela família. É assim, nós fomos criados com princípios que hoje as pessoas descoram muito. E isto às vezes é motivo de fricção, porque as coisas têm normas e as normas estão para ser cumpridas e nós crescemos a respeitar as normas. Muito bem, Manuela Oliveira, a grande posta e capitã da seleção angolana. Só temos a agradecer por tudo, Manuela. Agradecemos por tudo que a Manuela fez pelo desporto, em especial o basquetebol, por ter feito muitos angolanos como eu, de facto, sorrir e animar-se pelos seus feitos ali na Killing Zone, aquilo que fazia. E que fez-lo muito bem, Manuela. E nós, o programa Na Quadra com as Estrelas, temos aqui para a Manuela, para agradecer por tudo que fez pelo basquetebol. Olha. Muito obrigado, Manuela. Manuela, tem aqui também mais uma
Nossa, vocês estão cheios de Nosso programa. Mas lembranças. Não é? Mas penso que não podemos ficar pelas lembranças então. Agora, já que vocês estão com tantas lembranças, acho que tem que ser o baluarte da união da família do basquetebol. Sim. Muito obrigado, Manuela. Nós vamos, de facto, levar a peito também esta demonstração, esta exortação da Manuela e vamos tentar trabalhar com a família do basquetebol, como já temos feito, e contamos com o apoio da Manuela, porque pronto, é uma pessoa experiente, nos pode ajudar a levar a bom ponto então os caminhos do basquetebol. O que eu Portanto, puder, essa intenção. o que eu puder, podem contar comigo. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Estamos no fim do nosso programa. Foi aqui esta conversa interessante com Manuela de Oliveira. Muito obrigado e até o próximo programa.